Pessoal, no Pod da Região de hoje, a gente vai conversar com o Lisandro Frederico, ele que é pré-candidato a vereador pela cidade de Suzano, já realiza há muitos anos um trabalho com a proteção animal. A gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos, vamos falar também sobre a política da cidade. Lisandro, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Sandra, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, dividindo com vocês um pouco do nosso trabalho e do que a gente pretende fazer ainda. Obrigado. Lisandro, ano eleitoral, ano de eleições municipais, né? E vamos falar do teu posicionamento. Vamos começar já agora, né? Você recentemente se filiou ao Podemos, né? E já deu um start aí na sua pré-candidatura a vereador. É isso, esse projeto para 2024? Esse é um projeto que eu, no coração, eu me sinto mais satisfeito em realizar. Eu fui candidato a prefeito em 2020, passei por uma dificuldade muito grande, foi a perda do partido Avante naquela época, né? Que às vésperas da eleição rompeu o compromisso que tinha com a gente. Isso deixa marcas, mas isso, sobretudo, faz a gente ensaiar melhor um projeto para daqui para frente. O legislativo é uma coisa que mexe com o meu coração. Acho que a liberdade da fala, né, a tribuna, as condições de você debater projetos, de você convocar a sociedade para discutir melhorias para a cidade de Suzano, o verdadeiro papel do vereador, né, que às vezes hoje em dia fica até meio esquecido. Mas esse papel é um papel que me motiva muito. Então, eu estou muito, com a bagagem que eu venho adquirindo nesses últimos anos, eu estou muito entusiasmado para poder concorrer como pré-candidato a vereador hoje e, quem sabe, realizar um segundo mandato bem diferente e mais ativo do que o último. O que mudou do Lisandro, que tinha assumido aí o cargo no Legislativo no primeiro ano, que passou pelos 4 anos de mandato, concorreu tinha, né, essa pretensão de concorrer a prefeito, mas não houve essa possibilidade, para o Lisandro de hoje? Olha, o meu período na Câmara, eu costumo falar que eu aprendi a trocar as rodas do carro com o carro andando, porque o meu período na Câmara foi de 2016 a 2020. E para você ter ideia, Sandra, em 2014, eu fui um dos caras que defendeu nas eleições o voto nulo. Eu nunca tive envolvimento com política, minha família nunca teve envolvimento com isso. Eu era muito inocente em alguns assuntos, mas principalmente me faltava informação para compreender. Eu era quase um anarquista, né, que defendia o voto nulo, só que me faltava compreender o quão importante é a participação popular. Quem me levou para a política foram as pessoas que, primeiro, a ONG que eu fazia parte, que me estimulou a sair candidato lá em Suzano, até que um pouco contra a minha vontade. No início foi muito difícil isso, mas depois eu aceitei. E segundo, os eleitores que me elegeram o terceiro mais votado da cidade. A partir daquele momento, eu senti, para você ter ideia, eu entrei na Câmara com meus projetinhos embaixo do braço, jurando que tudo que eu pretendia para a cidade seria realizado. Daí a gente descobre o papel da oposição, as intrigas políticas, as questões partidárias, e eu falo literalmente que eu faço questão de falar isso, apesar de parecer uma burrice ter entrado na política dessa forma, para estimular as pessoas a entenderem que sempre é tempo de aprender, porque foi na prática que, quando eu comecei a colocar meus projetos em prática, eu percebi que existia oposição, que as pessoas não queriam deixar eu crescer na cidade, porque isso poderia ser uma ameaça para outros grupos políticos, e diante de toda essa dificuldade, eu tive que exercer um mandato aprendendo o que é um mandato, aprendendo o que é o poder legislativo. Fui para a faculdade de Direito, que me colaborou muito, especialmente no que diz respeito ao direito administrativo, a ampliar esse conhecimento. E essa fase eu acho que já se encerrou, né? Quando eu encerro meu mandato em 2020, e muita gente não sabe, faz críticas a mim por eu ter saído candidato a prefeito, mas eu estava muito desgastado naquele momento pela Câmara, eu era o único vereador que fazia o contraponto. Às vezes alguns me chamavam de vereador de oposição, embora eu não me considerava assim, porque, para você ter ideia, 70% dos projetos do governo eu aprovei, mas 30% ali eu não concordava, como aumento do IPTU, contratações de empréstimo, e eu fazia o contraponto, fazia o debate. Isso me fez ser considerado um vereador de oposição. Mas aquela pressão do momento, que era muito forte, principalmente por eu ser o único, me fez entender que me manter na Câmara naquele momento não seria saudável. Eu tinha uma expectativa de pouca renovação na Câmara, então eu sabia que eu ia me manter dentro daquele clima. Então, essa expectativa de ter saído candidato a prefeito, ter falado com a cidade inteira, para mim isso é um presente. Eu acho que campanhas eleitorais também são uma ferramenta de execução de trabalho, né? Ela não é só uma antecipação de um projeto. Na verdade, ali na campanha eleitoral é o momento que a cidade está olhando para você
e é o momento que você pode falar e conscientizar as pessoas do projeto que você pretende fazer. E essa foi a minha ideia. Eu fui candidato a prefeito, sabia de todas as dificuldades, mas consegui conversar com toda a cidade. Acho que a cidade gostou do nosso projeto, tanto que, mesmo com todas as dificuldades jurídicas, a impugnação do partido, o partido tendo saído da nossa base, eu ainda tive 8.157 votos, né? Eu acredito Superou e muito o que você teve como vereador. Muito, e me igualou, né? Se você pega todos os concorrentes ali, a gente está num intervalo de 500 votos entre um e outro. Só que a gente está falando de concorrentes que tinham apoio de deputados da cidade, que tinham partidos bem estabelecidos. Então, eu acho que a nossa voz chegou num espaço bom, conquistou boas pessoas em Suzano. Eu já tinha uma boa relação com o deputado Rodrigo Gambale, que é um amigo de bastante tempo. Logo que terminou o mandato, ele me chamou para trabalhar na Assembleia Legislativa. Esse foi um trabalho muito bom, porque me trouxe muito mais experiência, né? Eu já tinha carga da Câmara, daí eu aprendo na Assembleia, e agora, quando eleito o deputado federal e vai para Brasília, ele me chama também. E em Brasília, a gente tem a oportunidade de crescer ainda mais com o conhecimento. Então, eu sei que eu fui um pouco extenso aqui, mas basicamente para falar que é muita bagagem para a gente chegar agora num novo desafio e ter a certeza de que a gente é uma nova pessoa para poder enfrentar esse novo desafio de um jeito diferente. Então, eu acredito que esse desafio vai ser enfrentado, respondendo a sua pergunta, com muito mais habilidade, né, de diálogo, com muito mais conhecimento de como funcionam os bastidores da política, né? Eu não entro na política hoje com meus projetinhos embaixo do braço, acreditando que tudo que eu vou propor vai acontecer. Mas eu entro com muito mais habilidade de saber construir esses projetos, o que a gente precisa para Suzano. E mais realidade, né, Lisandro? Porque quando você coloca, de fato, o pé no chão e, na verdade, o pé na Câmara, e você vê que, às vezes, é muito mais bastidor do que tribuna. Totalmente, né? Na verdade, eu fico um pouco inconformado com isso, porque o papel do Poder Legislativo, no geral, né, seja federal, estadual ou municipal, o Poder Legislativo é a verdadeira representação do povo. É o espaço que existe ali para ouvir as pessoas, por isso que a gente tem ferramentas de audiência pública, para discutir projetos. A participação popular, ela acontece dentro do Legislativo. Só que hoje a gente vê vereadores, no geral, que fazem um papel de líderes comunitários, né? Que ficam basicamente pedindo lombada, trocando lâmpada, fazendo esse tipo de coisa, que isso já é um papel natural do Poder Executivo, do prefeito. Inclusive, as pessoas podem requisitar essas coisas através de uma série de ferramentas sozinha. Que funcionam. O vereador, ele tem um papel e uma autonomia muito maior. O vereador, ele é fiscalizador. Eu usei muito essa habilidade essa prerrogativa durante o meu mandato, né? Quando chegava alguma pessoa no meu gabinete para pedir uma consulta médica, e que muitas vezes as pessoas simplesmente arrumam a consulta médica, o que atrapalha a fila de atendimento, tudo, eu fazia diferente. Eu pegava na mão das pessoas, eu ia para dentro da secretaria e, na prerrogativa de fiscalização, a gente ia entender por que a fila era tão grande. E aí, Sandra, é que as coisas complicam. Porque daí você descobre que o orçamento não está sendo executado direito, que existem áreas que não têm funcionários de forma adequada, que investimentos que não estão sendo executados. Então, você se torna uma ferramenta muito mais ampla no sentido de colaborar com toda a sociedade, não com um caso em específico. E essa é uma mudança que eu acredito fundamental, não só para Suzano, mas para todo o Brasil, as pessoas compreenderem o papel do Legislativo, e é isso que eu vou focar muito agora nesse novo projeto. E aí você vai se confrontar com uma coisa que é bastante cultural do brasileiro, né? Porque as pessoas, elas votam, ainda mais quando são eleições municipais, às vezes vota porque é uma liderança do bairro, às vezes por uma causa, e às vezes porque ela entende que se aquele vereador se apresenta próximo ao prefeito, ele vai encurtar alguns caminhos para conseguir que aqueles benefícios sejam executados, né? Só que também tem vereadores ou candidatos, inclusive, e vereadores, lógico, que eles querem tem essa manutenção dessa cultura. É interessante, né? É interessante para eles. Quanto mais mantém essa cultura, é mais interessante. Quanto mais eu fizer com que a máquina não funcione, mais eu tenho a opção de desviar, de pegar os atalhos, de canalizar as pessoas através de mim. E aí, como que você vai mexer com isso? Você acha que é bem conscientização? Isso é muito frustrante, isso me frustra também. Eu sei que a sociedade não está preparada para lidar com isso, mas eu sei, através dos meus números eleitorais, que já existe uma boa parcela da população pronta para dar o primeiro passo. Então, eu tenho plena consciência de que hoje eu talvez não teria, se eu fosse candidato a prefeito, eu não teria a maioria dos votos da cidade, porque boa parte da cidade funciona nesse sistema que você acabou de falar. Só que, veja, em 2016 eu consegui conquistar 2.091 pessoas que entenderam que esse é um projeto bom.
passado 4 anos, em 2020, eu conquistei 8.157. Tudo tem um primeiro passo. Então, eu acredito que esse público, que foi o meu eleitorado, e que, se Deus quiser, vai ser de novo, são as pessoas que, junto comigo, vão dar o primeiro passo para as pessoas começarem a compreender, porque você sabe que tem muita desinformação nesse sentido também. Eu vou te falar um exemplo muito claro que eu estou tratando agora. Uma cirurgia, eu conheço uma pessoa lá de Suzano, que ela está com problema de tumores no pescoço, uma situação muito grave, está soltando pus, e ela está desde novembro, vai para lá e vai para cá, e não consegue resolver a cirurgia dela. E aí, recentemente, ela me procurou e ela falou assim, mas eu estou cansado de promessas, porque eu já falei com o vereador A, B, C, já falamos com o secretário de saúde e ninguém resolveu. Só que todo mundo vem na base das promessas, né? Eu vou dar um jeitinho de colocar você. Aí eu falei para ele, assim, você já ouviu falar de mandado de segurança? Né? Mandado de segurança é aquilo que a justiça garante para você, um direito líquido e certo, via justiça, né? De uma coisa que você tem direito. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um serviço integral que tem que atender a sua saúde. Se ele não está funcionando, o mandado de segurança é a ferramenta para te dar direito ao que você precisa. Eu falei, eu não vou te ajudar via prefeitura, eu vou te ajudar a construir esse mandado de segurança. A gente vai entrar na justiça, em questão de pouco tempo, você vai ter acesso à cirurgia. Nem que a prefeitura tenha que pagar um hospital particular para isso, mas isso vai ter que acontecer. E aí ele não sabia, né, que existem essas ferramentas. Eu acredito que assim como ele não sabe, muitas pessoas não saibam. E aí, por não saber, as pessoas se submetem. Porque imagina você estar com a sua mãe numa situação difícil de saúde. Né, e daí você vai ficar olhando entre a ética e a desconstrução da cidade de você usar esse tipo de alternativa. É uma situação difícil para o eleitor, para o cidadão também. Por isso que eu acho que a questão da conscientização é o primeiro passo. As pessoas primeiro precisam saber que elas não precisam ser submetidas à vontade de políticos para elas conseguirem uma coisa que é direito delas. Sim. Quando elas tiverem consciência disso, eu tenho certeza que elas vão estar mais dispostas a enfrentar um pouquinho mais os sistemas pelos meios legais, mas entendendo que elas estão ajudando a construir um sistema que seja bom para todos, não para os eleitores X de um determinado grupo. Lisandro, como é que está o posicionamento do Podemos em Suzano hoje? Hoje o Podemos, eu me filiei ao Podemos, né, no último dia 26. Na verdade, até no vídeo que eu fiz com o Gambale, ele fala assim, eu já sou Podemos há muito tempo, porque por estar com ele, eu já estou muito próximo do Podemos, mas oficialmente a filiação não tinha acontecido e foi acontecer só agora. Mas a gente fez uma construção, existia uma expectativa de que eu fosse candidato a prefeito da cidade. Essa não era a minha vontade, né, como eu já narrei aqui, eu queria fazer um trabalho dentro do legislativo de novo, e aí eu acho que Deus vai colaborando, e aí a gente conversou muito com a Gerice Lione, que é uma mulher que era do PL lá de Suzano, que é vereadora da cidade, que tem um mandato muito expressivo, é muito querida pela cidade, que tem o desejo de ser prefeita da cidade, aliás, o desejo de ser a primeira mulher prefeita da cidade, e aí nessa conversa a gente conseguiu se ajustar, então ela é a candidata a prefeita do Podemos, vem junto com a gente. Junto com a gente lá vai o PSDB também, a gente ainda não tem definido o vice, mas esse grupo está estruturado para fazer um projeto com 2 chapas de vereadores e a Gerice encabeçando essa chapa como a majoritária, né, a pré-candidata a prefeita da cidade. Lisandro, falando de bastidor, de política, né, havia uma conversa aí de que o Podemos estava um pouco alinhado ali com a candidatura do ex-prefeito Marcelo Cândido, que já se posicionou nessa semana que ele não, por um impedimento judicial, ele não pode ser candidato a prefeito. Tinha ali alguma conversa, alguma possível, aí estava sendo cogitado alguma aliança, ou ideologicamente não iam casar as ideias? Ô Sandra, eu acho que quando existe diálogo entre pessoas, sempre existem possibilidades. E o Marcelo, eu sempre tive um respeito muito grande pelo trabalho que ele fez, especialmente na área periférica da cidade, que poucas pessoas reconhecem, mas quando a gente anda pela cidade, a gente reconhece a modificação que ele fez de vida para as pessoas das áreas periféricas. Então, a gente sempre teve uma boa relação, sempre falamos de política, mas a construção junto ao PSOL nunca aconteceu. Né? A gente nunca discutiu efetivamente uma integração. Fiquei muito triste quando ele saiu da disputa. Eu acho que ele é um cara que tem não só a bagagem da política, mas argumentos bons de defesas que ele fez durante o mandato, que enriquece o debate político. Acho que
uma pena ele não poder ser candidato, mas assim, em vias práticas, respondendo a sua pergunta, a gente nunca teve nenhum acordo nesse sentido, mas eu acho muito útil a presença dele, porque ainda mais eu que fui impedido de concorrer às eleições na última vez, né, eu acho que a participação nas eleições ela é uma ferramenta muito importante para o eleitor entender a cidade e poder fazer a escolha dele. Espero que ele consiga encontrar, né, um substituto para ele colocar nesse pleito, para fazer um debate bom na cidade e que isso enriqueça, né, a democracia de Suzano e a gente consiga tirar um bom resultado disso no final do ano. Lisandro, até o início do ano passado estava se dando como certo aí uma sucessão já, sem problema nenhum, aí, pelo indicado do atual prefeito Rodrigo Achiuchi. Do ano passado para cá, começaram a aparecer lideranças, né, que têm se colocado. E nas últimas semanas, mais ainda, né? Então, a gente tem já um leque muito grande de candidatos. Isso pode refletir ou reflete o sentimento hoje da classe política de Suzano de oferecer mais alternativas para a população do que não ficar só com a indicação e já ter dado como certo que haveria uma sucessão do governo do prefeito Rodrigo Achiuchi. Essa é uma pergunta que eu vou pedir para você analisar para a gente. E se você acredita em segundo turno em Suzano? Então, são duas perguntas. A primeira questão das lideranças, eu acho que as lideranças sempre estiveram postas aí. Eu sempre tive no cenário político, a Gerice eu sei que sempre esteve aí, o Marcelo sempre, se você pega o histórico, ele está sempre debatendo política pública, tem outros candidatos em Suzano também, todo mundo estava se apresentando. A questão é que as pessoas, né, a gente falou disso agora há pouco, né, as pessoas não discutem o Natal em janeiro, elas deixam para discutir em cima da hora. Assim como na política é igual, as pessoas em Suzano estão discutindo o futuro da cidade neste momento, então é natural que as pessoas comecem a enxergar com mais clareza que eu estou na disputa, que outros candidatos estão na disputa, porque a discussão política começou a se aquecer na cidade, então as pessoas sempre tiveram aí. Eu acho que esse cenário, essa mudança da sociedade, o interesse em discutir política nesse ano, é um comportamento que compromete um pouco o governo da cidade, porque eu tenho uma avaliação sobre a Prefeitura de Suzano de que a gente teve, em termos de rendimento financeiro, muito crescimento na cidade. A gente está falando de uma prefeitura que, em 2017, iniciou o mandato com 700 milhões, em média, de orçamento anual, e hoje a gente está falando de uma cidade que tem 1,4 bi. A gente está falando do dobro em menos de 8 anos. Se a cidade continua nessa velocidade, e vale lembrar, a gente arrecada dinheiro na cidade como? Cobrando imposto, IPTU, ISS, os ITBI, são impostos que são cobrados na própria cidade. Então, se esse crescimento continua nessa velocidade, a gente está falando de uma população que vai viver só para pagar imposto daqui a alguns anos. Agora, quando a gente fala em termos de crescimento da cidade, eu acabei de falar que o orçamento dobrou em 8 anos, mas a qualidade de vida do suzanense não dobrou. Muito pelo contrário. O que a gente tem em Suzano hoje, em 2024, é a cidade que foi projetada em 2012. Se você observar todas as obras, inclusive esse é um discurso que o prefeito sempre fez questão de reforçar, só que se você faz uma análise crítica, você consegue compreender que todas as obras que foram liberadas na cidade hoje são obras que já estavam em andamento em 2012. Que seja o Marcelo, que não entregou, e ele tem N justificativas para fazer isso, e tem o Paulo Tokuzumi, que veio depois e que isso ficou evidente na cidade, ele paralisou tudo, a cidade ficou 4 anos no limbo. Quando vem o Rodrigo, a gente está falando, e 2012, vamos lembrar, a gente está falando de 12 anos atrás, é uma outra população, é uma outra condição orçamentária, a gente está falando de uma outra cidade. A cidade que Suzano é hoje é a cidade que foi projetada para 2012, só que a população cresceu, o orçamento cresceu, e é essa conta que não fecha, que eu questiono muito. Eu acho que tem muita coisa supérflua dentro da administração, com dinheiros gastando muito dinheiro de forma excessiva, que não traz bem para a sociedade. Um exemplo claro disso, que todo mundo que está em Suzano vai concordar, é a própria questão da saúde. E a gente sabe que o candidato indicado pelo prefeito como sucessão é quem liderou a saúde em todo esse período. E acho que naturalmente saiu do cargo antes do prazo necessário, justamente porque percebeu que a saúde não vingou. Então, por conta dessas condições, eu acredito que Suzano, na verdade, nem penso numa possibilidade de não ter um segundo turno. A população de Suzano está muito revoltada com o sistema de saúde e o indicado do prefeito é o responsável por ter criado esse sistema. Existem outros candidatos no player que basta você conversar, você vê que tem muito entendimento e compreensão do que é uma cidade produtiva, sustentável, que tem condições de sustentar com o orçamento que tem. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem segundo turno. Eu tenho dúvida de quem vá para esse segundo turno, porque eu acho bem possível que o candidato prefeito nem chegue lá por conta da apresentação que a cidade tem hoje e da maneira como as pessoas recebem essa candidatura dele.
Lisandro, você deve manter aí também como sua principal bandeira a causa animal. O que você acha que andou de lá para cá, né? Tem alguns projetos que já estão sendo desenvolvidos na área da causa animal. O que você acha que está faltando e que precisa ser trabalhado? Ou também daquele Lisandro que a gente conversou, né, do primeiro mandato, que evoluiu, que aprendeu e tudo, você também ampliou e vai ampliar o seu leque de atuação. Claro, né? A gente entende que não que você tenha uma causa, quando vereador você só atuou na causa animal. Que também não é muito bem assim. Uhum. Você atende a população como um todo. Mas como é que vai estar a sua bandeira? Você mantém a causa animal, mas amplia mais um pouco? Como é que vai estar isso? Na verdade, o que me elegeu em 2016, nas eleições de 2016, foi a causa animal, mas durante o mandato eu atuei em diversas frentes, principalmente na questão da saúde, porque é uma questão orgânica assim, que as pessoas demandam e você sente necessidade de atuar, porque eu acabei de citar para vocês, as pessoas que te procuram, né, com tumor, que você não urgente, tem como, né, cruzar os braços diante de uma situação como essa. Então é natural que eu mantenha. Mas o importante, Sandra, de falar sobre a causa animal, é que as pessoas têm uma tendência de entender que causa animal significa falar de cachorro, de gato e de uma questão meio que de que luxo, assim, a gente quer cuidar bem dos bichinhos. E não é isso. A causa animal, ela envolve a questão ambiental diretamente. Acho que nunca teve tão claro quanto a questão ambiental está em alta e é tão necessária para a nossa sobrevivência como a gente tem discutido hoje. A causa animal tem um envolvimento com saúde pública gigantesco. Tem estudos que comprovam, salvo engano, são 40% das doenças que chegam hoje dentro do Sistema Único de Saúde tem origem zoonótica. O que é origem zoonótica? São as doenças chamadas de zoonoses. Zoonoses são aquelas doenças que animais transmitem para seres humanos. Leptospirose, por exemplo, esporotricose. Eu estou cuidando de uma gata na minha ONG agora com esporotricose e por divulgar ela, descobrindo casos que estão surgindo em Suzano. É uma doença perigosa, que quando atinge a gente entra num período de tratamento que pode chegar a 1 ano, tomando remédio. Tem fígado que não aguenta isso, né? Tem rim que não aguenta. Então, tudo isso é perigoso para nós, seres humanos. Mas é uma zoonose que transmite de animais para humanos. Então, estou fazendo só essa introdução para você entender, para as pessoas entenderem que quando a gente fala de causa animal, a gente não está falando basicamente de passar a mão na cabeça de cachorro, de gato. É muito mais que isso. Promover uma campanha de castração e evitar os animais em situação de rua é diminuir o risco de zoonoses na cidade. É dar mais dignidade para o animal, mas também é preservar a saúde do humano. E é isso que a gente está lutando hoje. Eu entendo que Suzano regrediu nessas políticas voltadas para a causa animal, e eu faço questão de pontuar por quê. Porque até 2016 a gente tinha uma cidade parada nesse sentido. Aí quando eu entro na Câmara, a gente tem uma voz da causa animal ali dentro da cidade que começa a trabalhar com projetos que nunca foram vistos na cidade. Por exemplo, a campanha de castração, por exemplo, atendimento público veterinário, que a gente iniciou em Suzano através de emendas do meu mandato, que as pessoas podiam atender gratuitamente seus animais em clínicas indicadas pela prefeitura, através da microchipagem, que é um chip colocado nos animais para criar uma identificação e eventualmente fazer um censo com dados demográficos de animais, ou também a gente pode fazer através disso um controle efetivo de registro de animais e a tutela dele. Foram uma série de projetos que a gente conseguiu construir. Mas terminado o meu mandato, o serviço veterinário acabou, hoje não existe mais. A castração caiu para uma velocidade pífia que eu digo para você que a gente pode até tá tendo perda de dinheiro nesse sentido, porque se você não castra com a velocidade que os animais estão crescendo, você não tem resultado efetivo sobre isso. E hoje a gente tem mutirões assim extremamente espaçados. Então, isso também foi uma coisa que ficou muito devagar. A gente teve algumas leis na Câmara Municipal que, inclusive, já foram apontadas como inconstitucionais, porque acho que a elaboração não foi feita de maneira muito séria. Então, eu acho que nesse aspecto as coisas não avançaram. Por isso que é importante a gente reassumir, só que agora eu quero concorrer de novo como pré-candidato a vereador, mas tentando construir um mandato onde a gente consiga estabelecer leis que garantam permanência desses projetos. Conseguir, eu já provei que eu consigo através do primeiro mandato, mas agora eu preciso me dedicar muito a construir a permanência desses projetos na cidade, para não depender de um vereador ou de um prefeito para que ele se realize, mas para que a gente tenha estabelecido na lei a continuidade desses projetos, porque se eles param a cada 4 anos, o resultado é catastrófico. Verdade.
Lisandro, eu agradeço a sua participação aqui, da gente ter conversado tanto aí sobre bastidor de política, sobre a sua posição atual e aí os projetos também que você deve encaminhar nos próximos anos. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Sandra, e te parabenizo pela atitude. Você sabe que o papel de vocês da imprensa agora nesse pleito eleitoral é muito importante. Eu sou um apaixonado pela profissão, quase fui jornalista, depois acabei desistindo, mas vejo tão importante quanto um vereador, um político, é o jornalista dentro da nossa sociedade, então também desejo muito boa sorte para esse período que a gente vai enfrentar agora. Tá certo, Lisandro, obrigada pela sua participação. Obrigado. E para você que nos acompanha nesse podcast, a gente conversou com o Lisandro Frederico, ele que é pré-candidato a vereador na cidade de Suzano. Ele se filiou ao partido Podemos e está novamente nessas eleições. A gente falou sobre os projetos aí, sobre a causa animal, falou um pouquinho sobre o bastidor político. Se você pegou esse podcast agora, confere lá, porque ele está bastante esclarecedor sobre todo esse cenário. E deixa aqui o seu comentário que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.